Boa noite, quarta-feira, 19 de outubro. Hoje o Unesp Notícias repercute as medidas do governo Michel Temer para promover o ajuste fiscal. Entre elas, a PEC 241, que limita gastos com saúde e educação. Quem vai analisar o cenário é o economista Mauro Galo. Você vai ver também. Eleições na Unesp. Debate reúne as duas chapas mais votadas que disputam a reitoria da universidade. Artistas do Futuro. Festival de Artes Cênicas de Bauru traz oficinas de teatro para crianças. A TV Unesp recebeu nesta terça-feira os candidatos a reitor e vice-reitor da universidade para o debate do segundo turno. Participaram as duas chapas que mais receberam votos da comunidade acadêmica. Os candidatos chegaram à TV Unesp no início da tarde. As regras acordadas previamente foram repassadas e às 14h começou a transmissão. Na sala de controle, funcionários apostos para garantir o cumprimento das regras e o mesmo tempo para cada chapa falar sobre as propostas. O primeiro bloco começou com a apresentação dos candidatos. No segundo, eles responderam 3 perguntas encaminhadas por entidades representando os professores, os funcionários e os estudantes. O terceiro bloco foi o mais longo, com quase 1 hora de duração. Dessa vez foram debatidas questões feitas diretamente pela comunidade acadêmica e enviadas à comissão eleitoral. Estamos no intervalo e os candidatos se preparam para mais uma rodada de discussões, agora com uma novidade. Neste quarto bloco, eles fazem perguntas entre si, com direito à réplica e à tréplica. Um confronto de ideias para esclarecer as propostas e convencer os eleitores que ainda não se decidiram. No primeiro turno, a chapa Unesp Inovadora, Sustentável e Participativa obteve 44% dos votos. Já a chapa Novos Caminhos para a Unesp contabilizou 35% dos votos, uma diferença de apenas 9% entre as duas. Para passar uma última mensagem, o bloco final contou com 5 minutos para considerações das duas chapas. Nesse segundo debate, houve a possibilidade de uma chapa realizar 2 perguntas para outra chapa. Então, o que caracteriza mesmo um debate, não apenas uma entrevista. Então, fico muito feliz, agradeço novamente a equipe por essa oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho, da nossa proposta, que visa, né, manter na universidade aquilo que deu certo, mas também utilizar, né, da nossa coragem, da nossa experiência na universidade de praticamente 30 anos, para preparar os baldrames para construir, né, depois que a crise passar, para construirmos essa Unesp inovadora, sustentável e participativa. O debate feito pela televisão é importante porque ele abrange muito mais gente, muito mais pessoas podem assistir, participando, assistindo, olhando como é que está, do que ficar preso num lugar fechado, pequeno, onde pouquíssimas pessoas teriam condições de participar. Então, acho que nós temos que continuar. Esse debate propiciou, inclusive, pergunta entre candidatos, que é muito importante, e eu acredito que a comunidade unespiana é que ganha com tudo isso. É isso que a comunidade quer ouvir para poder se esclarecer, tomar suas decisões, para ver a marca das diferenças. E foi tão bom que penso que devêssemos repetir um debate exclusivamente entre os candidatos. Foi aqui mais uma conquista da nossa universidade e nós, da chapa Novos Caminhos para a Unesp, estamos muito satisfeitos em ter podido contribuir por meio da participação nesse processo, temos podido contribuir para o avanço nas relações democráticas da nossa universidade. E devo registrar, a Unesp não será mais a mesma depois desta eleição. A universidade é um centro que exatamente cresceu devido aos debates. Então o debate é um tema, uma atividade fundamental para nós docentes, né? E acredito que esse debate e também o do primeiro turno, né, deve ter contribuído muito para que a universidade entenda um pouco mais
do perfil dos concorrentes, né, a reitoria, dos programas de gestão e possa fazer a sua decisão com mais tranquilidade, né? A votação do segundo turno será entre os dias 24 e 26 de outubro e a participação da comunidade acadêmica é fundamental. Por isso, ter acesso às propostas por meio do debate é tão importante. A participação de toda a comunidade é muito importante, porque nós chamamos de eleição, mas na verdade o que nós fazemos é uma consulta à comunidade, porque a partir dessa consulta, a partir da discussão desses programas, as pessoas poderão indicar aqueles com quem elas se identificam mais. O resultado da eleição deve sair no dia 27 de outubro, mas uma lista tríplice será montada e é o governador do estado quem define os futuros gestores da Unesp. Fim da votação, né, fim dessa consulta à comunidade, nós teremos a classificação das chapas, né, a que ficou em primeiro lugar, a que ficou em segundo lugar, e a partir disso a comissão eleitoral vai fazer a formulação dessa lista. Historicamente, o governador tem seguido as indicações dos colégios eleitorais. O forte calor por si só já favorece a formação de pancadas e nesta quinta-feira a chegada de um sistema frontal deve trazer ainda mais chuvas intensas, porém de curta duração. Amanhã o tempo fica instável em todas as regiões paulistas. São esperadas chuvas fortes de curta duração, principalmente no período da tarde. Bauru também deve ter pancadas nesta quinta-feira. Agora a umidade do ar é de 34%. Os ventos são de brisa, a 6 km por hora. Hoje a mínima foi de 22 e a máxima chegou a 36 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 23 e, de novo, 36 graus. A gente fala agora de saúde. Neste sábado, as unidades de saúde da família dos bairros Nova Bauru e Pousada da Esperança 2 estarão abertas e com um atendimento especial para as mulheres. As informações com a repórter Marisa Sei. O evento Outubro Rosa Venha Se Cuidar com a Gente tem como objetivo principal a prevenção do câncer de mama e tem várias atividades programadas para esse sábado. Quem nos dá mais detalhes sobre essa iniciativa é a Mariana Langoni, chefe das unidades de saúde da família do Nova Bauru e do Pousada da Esperança. Mariana, que atividades estão previstas para esse evento? Então, nesse sábado nós estaremos com a unidade aberta das 8 até as 17 horas, com várias atividades, dentre elas a Caminhada Rosa, que sairá da frente das duas unidades às 8 horas da manhã. Durante o dia nós teremos sorteios de brindes, voluntários para realização de maquiagens, aulas de dança, alongamento, tudo destinado para a mulher. Quem pode participar são as mulheres das nossas áreas de abrangência aqui do nosso território, tanto da Nova Bauru quanto da Pousada 2. Os atendimentos médicos, eles precisam de um agendamento prévio? Para os atendimentos médicos e odontológicos, já houve um agendamento, de acordo com a nossa demanda. E caso a mulher necessite de algum acompanhamento médico depois disso, o que precisa fazer? Sim, nós teremos também, dentre as atividades, exposições para elas identificarem alguns tipos de problemas nas mamas que podem acontecer e elas mesmas podem estar identificando, uma sala com o exame das mamas e a enfermeira estará orientando como realizar o autoexame. Se caso for identificado algum problema, nós estaremos fazendo um agendamento com o médico, não necessariamente para o mesmo dia. E se a médica achar necessário, será feito um encaminhamento para o especialista. Muito obrigada pelas informações, Mariana. Então, só para reforçar, todas as atividades são gratuitas e não é necessário fazer inscrição. É só comparecer a uma das duas unidades de saúde da família. Marisa Sei para o Nesp Notícias. Depois do intervalo, a gente mostra uma das atrações do 5º Festival de Artes Cênicas de Bauru. Uma oficina só para crianças. Além de trazer espetáculos, o FACE investe na formação de futuros atores. É daqui a pouco, voltamos já já. A IT, Instituição Toledo de Ensino, reativou a empresa Júnior, que oferece assessoria empresarial. O serviço é gratuito para entidades sem fins lucrativos. Em parceria com a Receita Federal, a faculdade vai atender a população para incentivar a conscientização fiscal. O repórter Murilo Barbosa tem mais informações.
Os serviços oferecidos pela faculdade por meio da empresa Júnior são voltados a membros da comunidade e também entidades sem fins lucrativos, por meio do atendimento de alunos dos cursos de graduação oferecidos pela IT. Quem dá mais informações sobre a iniciativa é o professor Edson Mitsuya, facilitador da empresa Júnior. Professor Edson, de que forma é realizado o atendimento da empresa Júnior? Ela busca atendimento prestando consultoria a diversas empresas de Bauru região que não tenham condições de pagar uma consultoria de forma profissional. Isso é bom para a nossa instituição, para que os alunos tenham oportunidade de praticar aquela teoria que eles vivenciam em sala de aula, sempre orientado por um professor, né, nos diversos projetos, e como para amadurecimento na prática da atividade profissional que o aluno vai desempenhar. Quais são os critérios para a pessoa interessada em participar de alguma atividade, em ter o serviço de consultoria da empresa Júnior? É entrar em contato conosco através do nosso site, que é o www.empresajr.com.br, ou pelo nosso telefone. E quais os benefícios para os alunos que estão envolvidos com a empresa Júnior? Como isso reflete na formação? Eu digo assim, né, que é o momento do aluno ver o lado empresarial. Para a pessoa assimilar melhor, diga assim que é a oportunidade que o aluno tem de brincar de ser empresário, com coisa séria. Né? Dentro da faculdade ele estará sempre orientado por um professor, desempenhando atividades como fosse um profissional no mercado de trabalho. Edson, muito obrigado pelas informações. Quem desejar obter mais informações ou agendar atendimentos pode fazer pelo telefone 3218-2481. Murilo Barbosa para o Nesp Notícias. Nós já falamos aqui da 5ª edição do FACE, o Festival de Artes Cênicas de Bauru. O evento começou no fim de semana e, além de trazer espetáculos gratuitos para a cidade, promove oficinas. Nós acompanhamos uma delas voltada exclusivamente para crianças. Eles fazem aquecimento para a voz e exercitam os músculos do rosto. Haja careta. Esse é só o começo da oficina que pretende levar um pouco dos bastidores do teatro para crianças entre 8 e 12 anos. O Diego já está acostumado com as aulas. Há 1 ano e meio frequenta a divisão de ensino às artes da Prefeitura de Bauru e adora, porque o teatro mudou a vida dele. Eu sou um pouco antissocial na escola, em outros lugares, e aqui no teatro consigo me soltar mais um pouco, assim, ser mais eu mesmo. Hoje ele pôde dividir um pouco do que sabe e aprender mais. Tem outros alunos que não fazem teatro, assim, e com as presenças de hoje pode entrar, pode aprender as técnicas. Tanto que a maior parte da turma era de fora, de São Manuel. Bruna é coordenadora do projeto Samba Vida e veio com os alunos para ter essa experiência diferente. As crianças já estavam empolgadas desde o momento em que saíram, né? E ao chegar aqui, acho que essa empolgação ela continua, né? A oficina ela vem de fato promover um aprendizado novo para elas, então está sendo um momento que acredito que vai ficar bem especial para elas. Pela carinha da Ana Júlia participando das atividades, não precisa nem perguntar se ela gostou. É muito bom, porque a gente poderia estar em outro lugar ou na rua sem fazer nada, mas a gente está aqui aprendendo coisas novas e o teatro nos ajuda a expressar melhor o que a gente sente e ajuda a gente a se desenvolver melhor. Além de despertar o interesse por atuar, daqui também podem sair os futuros espectadores para as peças da cidade. O objetivo geral do FACE, desde o início, sempre foi fomentar, né, a formação de público. E nessa edição, a gente pensou justamente nesse público que ainda não havia sido contemplado, né, nas edições anteriores. E resolvemos incluir na programação, então, algumas opções para pais e filhos. E para trazer esse mundo do teatro para as crianças, é preciso usar uma qualidade que elas têm de sobra, a imaginação. A criança lida com a imaginação de uma forma que nós adultos interpretamos de uma outra maneira. Porque à medida que a gente cresce, a gente dá lugar a outras coisas, não é? Nós já vivemos esse universo, o universo da imaginação. É um universo extremamente criativo e possível. E conforme nós vamos crescendo, nós vamos nos cercando de 1001 regras que a imaginação vai sendo deixada de lado. E sexta-feira tem outra oficina do FACE para crianças. Se você quiser conferir a programação completa, é só acessar a página do evento no Facebook.
No próximo bloco, vamos conversar sobre as medidas propostas pelo presidente Michel Temer para equilibrar as contas do governo. Quem vai comentar especialmente a PEC 241 é o economista Mauro Galo. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Voltamos e a gente fala agora de economia. O governo Michel Temer tenta aprovar mudanças na Constituição com a justificativa de que elas são imprescindíveis para o equilíbrio das contas públicas. A principal é a PEC 241, que limita os gastos do Executivo, Legislativo e Judiciário. As despesas serão iguais às do ano anterior, acrescidas da inflação. O texto da PEC foi aprovado em primeira votação na Câmara, vai passar por mais uma votação lá e 2 outras no Senado. Para analisar essas propostas, a gente conversa agora com o economista Mauro Galo. Mauro, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Boa noite. Boa noite. Mauro, essa PEC 241 que vem sendo muito criticada por pessoas contrárias a essas medidas de austeridade, principalmente em relação a gastos com saúde e educação. Na verdade, a PEC ela fixa um teto de gastos para todas as áreas do governo. Total. Mas se chama muita atenção para essas 2 áreas, porque são áreas já precarizadas e elas vêm anualmente recebendo investimentos acima da inflação. O brasileiro pode esperar um atendimento ainda pior em educação e saúde com a PEC? Olha, a questão de qualidade do atendimento, eu diria que é muito mais uma questão de gestão pública. Porque por que a lei de responsabilidade fiscal, a Constituição, teve que criar percentuais mínimos de gasto em educação e saúde? Porque eram 2 setores que os governantes não gastavam tudo o que deveriam gastar para manter. E o que acontece? Quando você tem um valor mínimo garantido, um percentual mínimo, como no estado de São Paulo, 30% para saúde, é uma verba carimbada, que pode significar muito dinheiro, pensando no orçamento de São Paulo. E aí pode ter gastos mal feitos. Então, o que vai ter que fazer é gerenciamento dos gastos. Vamos utilizar bem o dinheiro que tem. Agora, é ilusão pensar que a gente conseguiria consertar a situação que nós chegamos de anos e anos de gastos a mais sem pôr um limitador. O que cada um de nós teria que fazer na nossa casa? O que nós temos que fazer na nossa empresa? Nessa crise que está, quem não mudou seus hábitos de gastos na família? Né? Já é algo que tem que ter. Então, eu vejo a PEC, primeiro, como um marco importante no sentido de dizer para a comunidade de investimento, de investidores, tanto internos quanto externos, olha, estamos dispostos a pôr ordem na casa, vamos segurar os gastos. E vou mais longe, o pessoal critica muito, mas se crescer, como vai ficar com a inflação? Vamos pensar hoje, se nós estamos numa inflação aí em torno de 7,5% quase, e o crescimento está negativo de 3%. A hora que eu pego a inflação do ano anterior para poder aumentar a despesa em relação ao que ele tem no ano seguinte, eu estou deixando um percentual de aumento muito alto. Porque a tendência da inflação agora é cair. Mas e no cenário contrário, que está bem distante do que a gente vive hoje? Isso. De economia crescendo, a inflação bem controlada, esses gastos atrelados unicamente à inflação, eles não poderiam ficar achatados? Veja, nós estamos falando em gastos do governo. Porque dos governos, a das várias PEC faixas. É para os próximos 20 anos, só Isso, acrescentando. isso, é uma das coisas que o pessoal critica muito, é a extensão dela, o prazo de extensão. Então, o que ocorre é o seguinte, a própria legislação fala, a própria PEC fala, que poderá ser revisto aos 10 anos, certo? Então, isso é uma primeira coisa. Mas uma segunda coisa importante, aqui está se falando dos gastos governamentais, certo? Que mesmo que é na esfera federal, afeta estadual e afeta municipal. Porém, isso não significa que todo o crescimento deve ser feito com os gastos públicos. Nós temos investimento do setor privado interno e investimento do setor privado externo. Se o país estiver diminuindo sua dívida, se o país estiver com uma situação boa fiscalmente, os investidores têm mais prazer em voltar a investir aqui. Hoje nós estamos vivendo
um freio de investimento. Infelizmente, nós éramos até alguns anos atrás, a menina dos olhos do investimento era Brasil. Hoje, apesar de saber que tem potencial, dada uma gestão que se demonstrou, vamos dizer, dificultosa no sentido de gerar gastos desequilibrados ou coisa assim, hoje o pessoal foge de investir. Então é um sinal muito importante esse. E que outras medidas esse governo poderia tomar também para ajudar no controle das contas públicas que não afetassem diretamente a população, que depende exclusivamente dos serviços do governo? Uma auditoria da dívida pública, por exemplo, os juros são altíssimos, não seria necessária? Veja, eu acho que a auditoria na área pública seria necessária em todas. Rever tudo. Dívida, já faz muito tempo que se fala numa auditoria da dívida. E com certeza, se for verificar, alguma coisa vai achar. Não dá para a gente chutar aqui o que vai achar, mas alguma coisa vai achar. Eu vi esses dias uma reportagem, e que muito importante, nós estamos querendo uma reforma previdenciária, o governo quer. E aí vem um estudo onde eles foram levantar os benefícios recebidos e cada 10 benefícios, 8 têm problemas. Uma auditoria amostral que foi feita, 80% dos benefícios que eles analisaram têm problemas. Gente, que não seja 80% no total, mas se for 30% no total, já é um valor significativo. Será que a Previdência realmente é deficitária ou nós temos gastos saindo? E aí eu acho que tem na Previdência, pode ter na educação, na saúde, na dívida. Então nós vamos ter em várias áreas que precisam realmente ser analisadas. Não é só isso, também considero que não deve ser só essa medida. Para a gente concluir rapidamente, que o nosso tempo está acabando, Mauro, em relação ao desemprego. Hoje o Brasil está com uma taxa de 11,3% da população desempregada. Essa porcentagem deve aumentar ainda ou nós já chegamos ao fundo do poço? Olha, sempre que a gente fala chegou no fundo do poço, né, alguém faz mais um buraquinho, né? Mais um buraquinho. Não tem fundo. Parece que não tem fim. Mas seguramente nós estamos dando sinais significativos de que vai inverter a situação. Eu acredito que não vai começar a ter emprego de repente, muito rápido. Mas começo do ano que vem já é, se tudo isso for aprovado, já é para começar a estabilizar e começar um pequeno movimentação. Começar a inverter essa curva. Inverter a curva, ou seja, passar. Agora, lógico, nós vamos levar um longo prazo para recuperar tudo que nós perdemos. Isso não tem jeito, infelizmente. Tá certo, Mauro. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Bom. É isso por hoje. O Nesp Notícias volta amanhã às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.